A Parashat Shavua, Parashat Ekev. E agora, Israel, o que Hashem, seu Deus, pede de vocês? Somente servir a Hashem, seu Deus, com todo o seu coração e toda a sua alma. Devarim 10, versículo 12. Vocês devem ter muito cuidado com vossas almas. Moshe segue orientando o povo dessa forma, que confia em Deus e assim receberá abundante provisão. E qual a relação de ter abundante provisão com servir a Deus? É algo parecido com um funcionário que exerce uma excelente função e para que ele possa trabalhar e dar mais retorno para a empresa, o patrão dá a ele condições para que ele possa fazer a empresa crescer, como por exemplo um veículo, um salário um pouco maior, um plano de saúde melhor. E em condições adversas ele pode sim dar retorno positivo para a instituição, e com a condição melhor do que a que ele tem, ele pode fazer muito mais pela empresa. Porém, quando Moshe disse isso, ele também disse que deveria ser eliminado toda e qualquer tipo de idolatria que houvesse na terra. O Midrash diz que a palavra Ekev, ela faz menção a mandamentos considerados relativamente menos importantes. Já o Rashi, ele se refere com o mitzvot que as pessoas costumam pisar com os calcanhares, porém é o calcanhar que sustenta todo o corpo, se referindo a que devemos observar mandamentos aparentemente sem importância. Falando mais sobre isso, tem um outro vídeo, que foi o vídeo da Parashá Vaet Hanan, e você pode dar uma olhada também para fazer um comparativo com essa relação do cumprimento de mitzvot. Em Devarim 8, versículo 1, está escrito assim: Cuidareis de cumprir todo o mandamento que eu te ordeno hoje, para que vivais e vos multipliqueis, e ides e herdeis a terra que o Eterno jurou a vossos pais. Sendo assim, nesse contexto dos dois versículos que foram citados, e nessa ótica de que o judeu não pode discriminar ou desmerecer nenhum mandamento, os sábios eles dizem que aquele que começa a realizar um mandamento deve preservá-lo e cumpri-lo até finalizá-lo. E para que maior exemplo de como ele pode fazer isso, como no ocorrido na Odisseia, digamos assim, da estadia no deserto. E por quê? Porque a pessoa, quando ela se vê numa situação de não ter condições ou achar que não pode fazer um determinado mandamento porque ela não tem condições ou porque ela não tem tempo, fica o exemplo da situação ocorrida no deserto, porque não havia água, porém Hashem providenciou água. Não havia pão, mas tinha um maná todos os dias. A pessoa poderia se queixar do sol excessivo durante o dia ou do frio à noite. Então as nuvens da glória, ela funcionava como uma forma de ar-condicionado que durante o dia amenizava a temperatura, e à noite ela esquentava a temperatura, já que a temperatura no deserto costuma ter uma amplitude térmica grande e costuma fazer frio à noite. Então à noite a temperatura ficava mais agradável. Por sua vez, se houvesse e havendo necessidade, as nuvens da glória ela aquecia o local. Sem contar que ela espantava todo tipo de animais
nocivos ou mesmo insetos. Segundo o Ramban, com Nun Sofit, Deus supre as necessidades de todos os que o seguem. Moshe fala de todo o bem que virá para o povo quando se submeter à sua vontade pelo cumprimento das mitzvot. Diz para o povo, para que tenham coragem na salvação diante dos inimigos, a exemplo da salvação na saída do Egito. Relembrando que, mais uma vez, devem se afastar de toda a idolatria e dos povos que viviam na terra, não se aproximando, seja por aliança político-militar ou por a aproximação afetiva, se casando com pessoas da região. E que devem lembrar que de Deus, pois caso se ouvirem, Hashem trará exílio, destruição e morte. Por fim, porém não menos importante, Moshe relembra o fatídico caso do pecado do bezerro de ouro, e o que vinha a ser o bezerro de ouro, além de uma idolatria no sentido físico, porque era um bezerro que foi feito de ouro, e, por certo, foi uma grande quantidade de ouro para que se fizesse um bezerro, mas no sentido figurativo, digamos até filosófico, seria uma associação que as pessoas viessem a fazer com todo e qualquer tipo de coisa que tomasse o lugar de atenção e reverência, adoração que deveria ser de Hashem, transformando isso em uma prioridade para as suas vidas. Shabbat Shalom ve Kol Tov.